Olá, este é o programa Gestão da Água no Brasil, Histórias, ou Gestão da Água no Osso. O programa faz parte do Águas de Todos, um projeto criado por mim e pelo Paim, que tem como objetivo colocar à disposição de quem se interessar tudo que nós dois aprendemos até hoje sobre gestão da água, além de continuar aprendendo com os nossos convidados. O Gestão da Água no Osso também pretende valorizar a história da gestão da água no Brasil, contada pelos seus próprios atores, e mostrar experiências de gestão na prática, no osso. Nesse episódio, nós vamos falar sobre gestão de conflitos no uso da água. E para conversar conosco, né, nós convidamos, aqui no nosso script está escrito assim, uma das maiores autoridades do Brasil, mas eu já vou mudar tudo, eu vou chamar de o craque Valmir Pedrosa. Valmir, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra para a gente conversar contigo. Somos amigos há bastante tempo e, e agora apareceu a oportunidade de nós vamos conversar. Começar, Valmir, conta um pouquinho da tua. Quem é o professor Valmir Pedrosa? A tua trajetória lá de estudante, depois de formado, depois pesquisador, professor, enfim, né? O homem da gestão das águas no Brasil, o cara que resolve os conflitos pelo uso da água. Valmir, é contigo. Obrigado, Paim, pelo convite. Obrigado, Mônica. É um prazer gigante estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado. Obrigada. Estou muito honrado e muito feliz aqui com vocês. Eu, Paim, sou professor da UFAL, da Federal de Alagoas. A minha vida começou como estudante de engenharia civil. E lá em engenharia civil, em algum momento no fim do curso, eu achei que o tema da água era um tema que eu devia me dedicar à minha vida. Aí eu fui fazer mestrado e doutorado lá em Porto Alegre, aí onde você mora, no IPH. Os professores que me orientaram foram os professores Lana e professor Tucci. Então, eu acho que fui bem, né, fui bem assessorado nessa caminhada. Uau. Pouco depois de concluir o mestrado, eu me tornei professor da universidade. Então, eu estou completando agora 29 anos de docência. E nesse intervalo, eu fui me dedicando também à vida da gestão da universidade. Quando essa minha fase de gestão de universidade passou, eu juntei o que eu conhecia pré-gestão com os temas que da gestão de pessoas, né, que envolvem muito conflitos. Então, eu, quando saí da gestão da universidade, eu uni esses dois assuntos, gestão de pessoas, de conflitos, com o tema que eu tinha uma forte base conceitual e prática. Aí me dediquei há mais ou menos uns 10 anos ao tema do conflito, onde eu estudo, reúno, né, casos brasileiros, mundiais, do tema do conflito. E, especialmente, eu estou sempre buscando não culpados. Eu estou sempre buscando as soluções, né? Para cada tipo de conflito, as soluções. Quais foram as soluções exitosas que o Brasil ou o resto do mundo deu para seus conflitos? Muito bem. Eu não sabia, Valmir, que você tinha trabalhado aí como gestor na universidade, trabalhado com a gestão de pessoas. Eu gosto muito dessa área de gestão de pessoas. Para mim, você sempre tinha se voltado mesmo para a gestão de conflitos, pelo uso da água. Mas, em 2021, eu fiz um curso com você, Valmir, e nele você recomendou, né, alguns vídeos, textos, né, livros sobre gestão de conflitos, entre outros materiais. E o interessante, assim, eu até comprei alguns desses livros, assim, que é uma coisa que a gente leva para a vida, né? É uma gestão que a gente precisa aprender a fazer com a gente mesmo, com as pessoas dentro da nossa casa, e daí expandir para a área de recursos hídricos e outras áreas que a gente possa atuar. Mas o que eu queria perguntar, assim, qual é a grande referência em gestão de conflitos para você? Se você puder citar para nós, para os nossos ouvintes, nomes, livros, escolas, tendências, enfim, as referências que você tem com relação a esse assunto. Obrigado, uma pergunta maravilhosa, muito boa de responder. Eu começaria antes de falar, eu tenho um nome na cabeça com muita clareza, mas eu diria que faz falta à academia brasileira o tema de conflito. E como você falou, o conflito pelo uso da água é apenas uma né, especialidade, é um subtema, mas o conflito de maneira geral.
você na família, você com o vizinho, você no seu condomínio, né? Você no órgão público ou privado, onde tiver ser humano reunidos, há uma tensão no ar, né? Para os conflitos. E a gente, às vezes, faz uma carreira longa acadêmica e ninguém toca no assunto, né? Uhum, Ninguém, é como se a gente fosse só para fazer contas de matemática, né? E física, e parece que o elemento humano, sim, mas do outro lado não tem um ser humano que pensa diferente, né? Que tem outra visão, que tem outro ponto de vista, e a gente vai praticar quando esse consenso. Então, isso é o que me apaixonou no tema. E só, Mônica, quando eu me tornei pró-reitor da Universidade de Orçamento, eu pensei de maneira muito ingênua, poxa, orçamento, né, pai? Matemática é comigo mesmo, né? Eu vou fazer umas contas, né? E, na verdade, não era nada disso. Era trabalhar com seres humanos, né? 2.000 professores, 2.000 servidores, né? 25.000 alunos, né? Cada um pensando de maneira diferente, né? Com vontades diferentes, sonhos diferentes. E você tendo que... Então, foi por aí. Eu sempre eu digo o seguinte, se me perguntam, Valmir, eu quero ler um livro de conflito, mas estou muito ocupado, não tenho muito tempo. Você me indica só um, Valmir? Eu digo, olha, eu vou indicar o livro do professor americano, né? Professor William Ury. O livro dele em inglês é Getting to Yes, no Brasil é Como Conseguir o Sim. É um livro barato, se encontra com muita facilidade, inclusive na própria livraria você vai encontrar, não tem que encomendar, né? É um livro que tá em plena circulação e é barato, é um livro de R$ 40, R$ 45. Então é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa que queira começar a ler. Valmir, eu nunca li sobre o tema, queria ler o primeiro livro, eu recomendo esse. Agora, uhum, Paim, não há a palavra água no livro, ok? Eu já li uhum. esse livro 50 vezes, não há a palavra água, né? Ele fala dos conceitos, né? E na hora de exemplificar, né, Mônica? Ele fala de um vendedor de carro, não é isso? O marido e a esposa em casa, ele fala você com o médico, então ele vai tratando de exemplos que não tem nada a ver com o tema água. Em nenhum momento o tema água, ou mesmo ambiental, é tocado. Então, o que eu fiz ao longo desse meu estudo é o quê? É pegar aquele ferramental conceitual, né, e aplicar para o tema água. Então, o livro que eu escrevi sobre o tema de conflito, eu faço de propósito o contrário, né? Do começo ao fim só tem um exemplo, água. Eu de propósito, né, eu não quis falar de um caso marido e mulher, entendeu? Ou você num condomínio. Não. Não, aqui é só água, né? Rio, reservatório, né? Enchente, poluição, dois usuários que estão conflitando pela água. A água está escassa na qualidade, escassa no volume. Mas a base conceitual é dele, professor William Ury. O nome do livro é Como Conseguir o Sim. É muito fácil de encontrar e é barato. Muito barato. Eu comprei os livros, Valmir, só um pouquinho. Que bom, que bom. Eu li os livros, mas agora, uma coisa que é muito sensacional é que você disse assim, que eu já li 50 vezes, né? A gente não aprende isso de uma vez, né? Você leu 50 vezes, você trabalhou outros tantos anos com o tema, quer dizer, não é uma coisa simples. Ah, se me permite, eu faço isso com vários livros, entendeu? E tem livros que têm tanta informação precisa e rica que você tem que ler. Eu, pelo menos, releio várias vezes. Eu tô com essa mania agora, releio trecho de livros 100 vezes, o mesmo trecho. E esse é um livro que você tem que reler, entendeu? Outros livros não, né? Você lê só uma vez, né? Mas tem livros que são com tantas ideias, né? Aplicáveis, que você tem que reler para aquilo ir gravando no seu gravando na memória profunda. Eu adoro reler bons livros. Eu gosto também. Valmir, vamos agora para a prática, né? Falamos aí de literatura, vamos para a prática. Valmir, aqui no Brasil, quais os conflitos que tu já atuaste, ou pelo menos que tu considera mais importante? E associado a essa questão, uma outra, né? A gente sabe que os conflitos são basicamente entre pessoas e são as próprias pessoas que resolvem, equacionam esses conflitos. E a partir da tua experiência aí com os que tu vai nos contar, você deve ter aí umas historinhas interessantes, assim, algumas até de bastidor. Se tu te lembrar de uma que tu considere boa, legal de contar, conta pra gente, por favor. Muito boa pergunta, pai. Muito boa pergunta. Me alegra essa sua pergunta, porque eu posso falar de maneira bastante, como se fosse um depoimento, né? Eu acho que a primeira coisa é tipos de conflitos, né? A gente tem um conflito, quando você fala conflito pelos da água, de maneira intuitiva, a pessoa pensa assim, faltou água, não é isso? Faltou do ponto de vista quantitativo, quando é muito comum esse conflito no Brasil, né? Dois irrigantes, né? Um irrigante em uma cidade, né? Uma indústria em uma cidade, né? Uma indústria e um irrigante, né? Um irrigante e a navegação. Então, são conflitos normais onde a água
ela de quantidade, né, fica escassa, né? E as pessoas têm que se encontrar, se reunir para decidir o que fazer até a próxima chuva. Porque o conflito é assim, se começar a chover, né, as pessoas vão tomar conta de outra coisa, não é isso? Conflitos da água tem esse fato. Se começar a chover muito, a reunião já para na metade e vamos embora, quem está chovendo, a gente... Mas tem um Não conflito precisa também conversar mais. qualitativo, né, Mônica? A Mônica, que é do Espírito Santo, sabe disso, né? Vive aí perto do Rio de Janeiro, né? O Rio, eu gosto de citar o caso do Rio, que é o caso do Guandu, né? De vez em quando vem a questão da geosmina, né? No Rio Guandu, onde não falta água quantitativamente, né? Existe volume de água, só que de vez em quando a ETA, né, está com dificuldade, né, de pegar essa água, né, numa qualidade baixa, né, isso, e entregar de acordo com a norma de potabilidade. Então não faltou água, né, volumetricamente, né, tem água. Só que a qualidade está tão ruim que a ETA às vezes não consegue fazer o trabalho dela como deve ser. O outro tipo de conflito, pai, que eu acho que é muito importante mencionar, é a parte legal, né? O Brasil tem um sistema complexo, não é isso? O setor elétrico tem uma regra, né? O setor ambiental tem uma regra, a regra de águas, né? Isso tem município, estados e União. E há muitas regras em choque, não é isso? Há muitas normas em conflito. Isso é um tipo de conflito que você não resolve dentro de um comitê, não é isso? As normas estão em conflito. Eu cito um caso que você deve conhecer muito bem, no Mato Grosso, né? Foi criada uma norma que dispensava a outorga, né? Isso para quem consumisse água dentro de um certo critério, né? Para o setor de irrigação. Depois de quase 20 anos, essa norma estadual foi levada para o Supremo, né? E o Supremo declarou ela inconstitucional. Então você veja, né? A gente tem muitos casos como esse. O Estado do Pará criou o Estado do Pará criou não é tarifa, é um valor a ser pago para você ter uma receita para fiscalizar o uso da água, né? Já que é um estado tão grande. Isso também foi para o Supremo e o Supremo também entendeu que é inconstitucional. Então, assim, é um tipo de conflito muito comum no Brasil, né? As normas se chocam. E o terceiro conflito, que eu acho que é bom falar, é quando um planejamento setorial, né, afeta o outro. Nesse caso, nem começou a obra, mas só o fato de você anunciar que vai ter uma obra, né, hídrica num trecho já desperta o conflito na bacia hidrográfica, né, porque só a perspectiva daquele empreendimento já... Eu trago como exemplo disso uma cervejaria que foi se instalar perto de BH, em Minas Gerais, e era uma APA, tinha uma lagoa cárstica, né? Isso tinha uma lagoa, era uma APA, era uma região que tinha um sítio arqueológico importante, e a região era cárstica, né? E era na Bacia do Velhas. Só o fato de você anunciar que vai acontecer isso já desperta, né, na população, né, uma ansiedade, de maneira que esse empreendimento foi abandonado, né? E a empresa entendeu que não era o local de fazer isso mesmo, e já começou a obra, né, em outro município bem distante do primeiro. Então, eu acho que quando eu falo de conflitos pelo da água, a gente tem que perceber esses três tipos de conflitos, porque as soluções são distintas. Porque o conflito pelos da água não é só quando a água está escassa. Existe também essa questão do planejamento e também das normas que estão em desarmonia no Brasil. Antes de tu contar a tua historinha, deixa eu interferir um pouquinho na tua fala e lembrar. Nós entrevistamos, Valmir, a Mônica lembra, o Chicão do PCJ, já há algum tempo, né? E uma das explicações, né, uma das histórias que o Chicão contou, que eu particularmente conhecia, mas certamente não era de domínio público, foi aquela dificuldade, né, entre o choque da lei de São Paulo com a legislação federal e a questão da agência, né, como que imbróglio que aquilo ficou, e ele aí contou como é que conseguiram desatar o nó jurídico, né, de conflitos entre legislações e níveis de governo no Brasil. E outra coisa de lembrar, falasse aí de que quando chove todo mundo já vai fazer outra coisa, eu acho que tu vai te lembrar, nós estávamos juntos num evento lá no Ceará e pela primeira vez eu ouvi um ditado que nunca mais esqueci, né? Um ditado que é muito de vocês, né? De quem é nordestino, vive no Nordeste. Deixa eu ver se eu me lembro. A primeira coisa que a chuva lava é a memória da seca. Nunca mais esqueci É, disso. É, eu ouvi isso de você, pai. Muito legal. é. E tem um fato, né? Assim, a seca, ela vem, né? A seca, um conflito que é quando a água fica escassa, ela vem aos poucos, né? Isso, a seca é um evento lento, né? Ela vem aos poucos, ela vai se agravando lentamente. Você sabe que ela está chegando. Já a enchente, não, né? A enchente é do dia para a noite, né? Tá todo mundo bem aqui, né? De repente, daqui a 2 dias, o mundo, né? O mundo parece que
vira de cabeça para baixo. Eu acho que parece que existe um subconsciente. A gente tem que esquecer um pouco isso para a vida voltar ao normal. É como se fosse um trauma, né, mental. Se a gente não esquecer tudo isso que aconteceu, a gente parece que a gente tem que esquecer um pouco para a vida seguir. Senão você fica preso naquelas mudanças da água, né, tão terríveis, que são as enchentes, né, ou as secas, que marcam muito a pessoa e a sua parte emocional, eu acho. Marcam demais. É verdade. Agora, sobre um caso interessante que eu podia contar, eu fui convidado uma vez para fazer dirimir um conflito, era num reservatório aqui do Nordeste brasileiro, e basicamente eram duas cidades, né? Uma montante do reservatório e uma jusante. E eu chegando lá, né, no local mesmo, tinha muitas pessoas, tinha policiais, tinha muitas pessoas. E eu, depois cada um narrar o seu lado, né, eu entendi que a gente ia para um local mais reservado, coberto do sol, né, e eu ia poder falar um pouco sobre a norma geral, né, isso do Brasil, como é que o Brasil estabelece as prioridades pelo uso da água, e indicar como é que isso foi resolvido, né, em outras partes do Brasil, né, para começar a construir uma solução. Aí um dos prefeitos disse, não, não é assim não, não é assim não. Eu vou mostrar como é que se faz. E ele já tinha resolvido, entendeu, quebrar várias adutoras, né, de pequenos irrigantes, né, que estavam disputando essa área com o município. E assim foi feito, entendeu? E ele mandou quebrar. E eu fiquei assim, de fato, assim, espantado, disse, mas prefeito, a gente veio aqui para conversar. Ele disse, não, não, você é muito jovem, outra hora a gente conversa, mas agora a gente vai resolver isso assim. E depois a gente foi sentar para conversar, e como sempre é, né, da cultura política, né, a pessoa às vezes faz um ato desse, mas depois está rindo com você, né, conversando, né, isso é um belíssimo anfitrião, né, isso gentil, conversador, agradável, e parece que aquilo não aconteceu há meia hora. Então, você quando vai para o campo da prática, né, nem tudo sai como manda, né, o professor americano, né, Mônica, nem tudo sai como ele Aham. imagina que é, num ambiente confortável, todo mundo, né, cercado de vários, a coisa é mais no osso, que é o termo que É, vocês tão bem escolheram para o Muito bem, programa. muito É no bem. osso é diferente. é diferente. Às vezes a gente não consegue aplicar lá todas as técnicas, né, os métodos. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Às vezes é impossível. Outra coisa, eu acho que eu tenho já idade para entender que na vida nem tudo tem solução, né? Eu acho que na escola de engenharia, pai, a gente parece que saiu com a impressão que tudo tem uma solução, né? Técnica, e não tem, né? Tem conflitos, né, que não tem solução, né? Isso, pelo menos no curto prazo eu falo, né? Você às vezes não dá solução, você às vezes altera um pouco para empurrar para frente o problema, não é isso? Minimizando o pior. Mas a solução não foi dada. E a gente tem que aceitar isso, né? Tem casos no mundo de conflitos que são gravíssimos, né? Que não tem solução pronta, né? Cada dia você avança um pouco, no outro você retrocede um pouco, né? Evita o pior, mas solução assim, pronto, está tudo resolvido, vamos para casa. Isso não existe. Em muitos casos não é assim que funciona. É a realidade, né? Às vezes é assim mesmo. Eu podia citar um exemplo fora do Brasil, que eu acompanho assim como um leitor muito interessado, a questão lá do maior reservatório da África, né? Que é o reservatório da Etiópia, né? Quer dizer, a Etiópia fez um reservatório é, o afluente dele é o principal afluente do Rio Nilo, né? Então tem a Etiópia, Sudão e o Egito. E é o maior reservatório do continente, né? Paim, Mônica, 3 vezes Sobradinho em termos de volume. Nossa. Sobradinho no Brasil é o terceiro em volume, né? Então aquele é 3 vezes Sobradinho, que é o maior do continente. Só que metade da população da Etiópia não tem acesso à água, à energia elétrica. Aí você vai negar isso ao país, né? Você vai negar o país a fornecer energia para metade da população que não tem acesso à energia elétrica. Ao mesmo tempo, né? O Nilo é a única fonte de vida, né? Do Egito e do Sudão. Não há outra fonte, né? Não tem que dizer, tudo bem, faltou aqui, eu vou pegar acolá. Não tem esse acolá. E olha um conflito que você, né, não resolve do para a noite, né? Você vai contornando, né? Porque são dois legítimos usos, né? Um é uma sociedade que vive do Nilo há 6.000 anos, né? O outro é uma sociedade que quer ter energia elétrica. No século XXI, você tem metade do povo de lá, né, sem energia elétrica. É uma demanda, né, justa, né? Humana, contemporânea. E não tem uma solução na mesa pronta. Você vai atrás de acordos, né? Que vão sendo reformados de tempos em tempos. É um processo também, né? É um processo, não tem ponto de Processo. chegada, né? Uhum, Cada dia você tem uma nova acordo para ser construído. uhum, sim.
Professor, a gente observa assim que você tem uma capacidade de síntese, uma oratória assim bastante marcantes, muito eficientes. Você também estudou oratória, técnicas de apresentação, hipnose, PNL, comunicação não violenta, por exemplo. Você acha que estes temas eles também contribuem com a gestão de conflitos? Ah, sem E dúvida. de que forma? Sem dúvida. Uma pessoa que, por mais que ela seja capaz tecnicamente de compreender hidrologia, né, ou outra ciência ligadas à água, biologia, química, mas que ela não tenha a capacidade de se comunicar, ela vai ter dificuldades grandes de contribuir com o processo. Uhum. Então, a capacidade de se comunicar é muito importante. Eu pratiquei isso porque eu já estou na profissão de professor há quase 30 anos, né? E eu fui aprendendo na minha carreira e quando eu comecei a minha vida de professor, vindo do IPH, né, pai? Eu queria ensinar tudo na graduação, o que eu aprendi no mestrado com o professor Lantucci, né, em 10 disciplinas. Eu queria que tudo se coubesse em hidrologia da graduação. Era um professor muito inocente, né? Eu dizia, eu vou passar tudo que eu aprendi, mas não dá, não é isso? Então você vai aprendendo com a idade, né? A síntese, não é isso? O que é essencial, não é isso? O que é essencial? O que é que não pode faltar? O que é que você tem que falar para que a pessoa entenda o problema? E depois cada um, né? A seu modo, né? Vai ganhando, né? Mais robustez, né? Conceitual quando precisar, né? E quando puder estudar. Mas a obrigação de quem está mediando um conflito é tratar o problema sem minimizar demais o problema, né? Achar que tudo é fácil, porque não é, mas também sem ser muito prolixo, né? E sem ser muito cientista. O maior elogio que eu recebo naqueles cursos que a gente fez, né, Mônica? É quando Aham. alguém diz, Valmir, rapaz, eu não sou da engenharia, nem da biologia, não sou do tema ambiental, mas entendi o seu recado. Ah, que Mas é legal. uma pessoa que é um contador, né? O cara é um contador, né? Nunca estudou isso, né? E ele fala, não, mas eu entendi seu recado, eu entendi. Eu entendi muito bem o que você falou. Eu acho que isso é uma prova de que eu me comuniquei de um jeito, né? E o problema foi entendido sem esse tecnicismo que às vezes afasta as pessoas. Que legal. E, na verdade, assim, a gestão de recursos hídricos, eu sempre a vi como algo muito multidisciplinar. E eu mesma, assim, aprendi bastante isso com o Paim, me exercito com uma forma de falar que todas as pessoas possam entender, né? Vou sempre fazendo esse exercício, né? Porque aí a gente vai aprimorando, né? Eu Ah, aprendi é, bastante isso aí. E eu também aprendi isso na caminhada, sabe, pai? Eu tinha uma certa arrogância no início da caminhada, né? Achando que a gente das áreas tecnológicas, né? Nos ambientes coletivos, né? A gente traria a solução. E não é, né? Não é assim, né? O que você tem que fazer é ouvir as pessoas para começar, não é isso? O seu ponto de vista nunca vai ser igual a de quem mora na beira do rio, não é isso? A quem é da navegação, quem é do turismo, né? Quem é da irrigação, da energia elétrica, né? A primeira coisa a fazer é ouvir, né? Ouvir quem vive o problema na pele, ouvir o outro lado. É a questão mais importante do conflito, é ouvir. Ouvir. Porque só você ouvindo você vai entender o outro lado, né? Por que ele fala assim? Por que ele é tão preocupado com esse assunto? Por que aquilo toca tanto o coração dele, né? Por que aquilo o irrita tanto? Ou por que ele tem tanto medo? Aí Uhum. você começa a entender o lado dele e aí você começar a pensar, né, de maneira mais abrangente. E aí a parte história, né, política, biologia, química, física, antropologia, né, economia social, tudo está envolvido no tema água. O tema água nunca é só o tema água. A água é só um fio condutor do processo. Uhum. Antes de passar para a próxima pergunta, que nós vamos fazer um pouquinho vai transformar isso aqui numa feira, porque nós vamos falar dos teus livros. Mas antes disso, Valdir, só um comentário que não é para desviar o assunto, não, mas talvez trazer um fato que eu não tenho visto muito essa discussão. Os nossos comitês de bacia, né, eles foram criados com um tipo de composição exatamente para tratar deste assunto. Não? E o que se vê é um despreparo geral, assim, não? Por vários motivos que eu não quero entrar aqui para não desviar o assunto, só chamar atenção disso. Ah, toda vez que, pelo menos que eu tenho participado de discussões das dificuldades que os comitês enfrentam, este assunto, que é a incapacidade ou a falta de traquejo, né,
de jeito para cumprir o seu papel nobre. Afinal de contas, é por isso que existe a gestão de recursos hídricos, é por isso que existe a lei, porque tem conflito. Né? Se não tivesse conflito, nós estaríamos todos deitados na rede, né? Tomando água de coco. Então, chamar a atenção disso apenas. Mas agora vamos voltar aqui para o nosso roteiro. Vou fazer um pouco de propaganda da tua produção, da tua produção literária. Valmir, tu tem alguns livros escritos, né? Fala um pouquinho para a gente aí dos teus livros, é, como é que tu bolaste, enfim, conta para nós um pouquinho sobre eles. Eu gosto de escrever livro assim de maneira encontrando vazios, né? Eu nunca parei para escrever um livro do tipo conceitual de capa a capa, né? Do tipo assim, livro texto de alguma disciplina. Eu acho que eu faço isso depois. Eu comecei a escrever livro em termos de vazio, né? Eu olhava e dizia, poxa, eu queria aprender isso, né? E não está escrito isso no Brasil, né? Em língua portuguesa ou mesmo com a nossa realidade. Então, eu fui identificando alguns vazios e fui escrevendo alguns livros que eu achava que contribuía para esse vazio. Então, um livro que eu escrevi com muito prazer, apoiado pela ArcelorMittal Tubarão aí do Espírito Santo, né, que o Paim já morou e a Mônica mora, né, era sobre conflito pela luz da água. Eu queria um livro que faz da teoria, né, e de exemplos brasileiros e contemporâneos. Eu não via isso, entendeu? Eu não via esse livro escrito. Eu não via. Então, eu escrevi um livro que é sobre esse assunto, né? Que é o livro que eu usei no curso da Ana, né? Eu peguei esse livro depois, né? Atualizei e usei no curso da Ana. A gente realizou pela Ana 12 cursos de conflito pela luz da água. Iam ser cursos presenciais, mas veio a pandemia, né? E a gente achava que a pandemia ia passar alguns meses, né? E não foram muitos meses. A gente resolveu fazer tudo por videoconferência. Esse é um livro. Outro livro que eu gostei muito de ter escrito, é o livro Custo da Água. Eu achava que a gente tinha um vazio no Brasil de um livro que falasse sobre quanto custa a água, né? Porque, pai, todo mundo quer acesso à água, né? Isso tratada em condição, assim como recolher o esgoto, né? Todo mundo quer. Essa é a pauta do momento, né? Isso, o saneamento brasileiro é a pauta. Só que isso tem um custo, né? Um custo. E eu escrevi um livro sobre esse tema, um tema que era como fazer algumas contas, né? Para ver que aquilo que você almeja, como sociedade brasileira, tem um custo Uhum. em reais por metro cúbico. E por último, para não falar muito dos livros, eu fiz agora o último livro com o pessoal do Espírito Santo, né, que deu muito prazer. Eu encontrei com o Marcelo Lemos Vieira, que vocês dois conhecem, né? E eles vão, minha Sim. paz, e a gente vai fazer quando um livro juntos? Vai fazer agora. E nós sentamos, né? Escrevemos um livro só de advogados, mais o Valmir. Então, ele convidou outras promotoras públicas, né? Do CNMP, uma advogada do Espírito Santo, ele próprio, né? E um professor do Espírito Santo, e fizemos um livro, né? Cada um de conflito, cada um colocando a sua perspectiva, né? Uma advogada, uma promotora pública, né? Um professor, e eu levando para o lado da engenharia, que é a minha área. Então, me deu muito prazer. E, para minha sorte, né, o livro sempre é gratuito, porque alguém sempre patrocinou, né? Então, a ArcelorMittal Tubarão, às vezes é a Vale, às vezes é a Ana, né? Patrocina o livro, que é bom, né? Que fica gratuito, né? Para todo mundo ler, fica bastante justo para o leitor, né? Ok. Sim. Bom, Esse último eu já tenho, mas eu preciso ler. Ah, é muito bom. É. Eu gostei muito. O capítulo do professor, do doutor Marcelo Lemos é muito bom, né? A Aham. promotora pública do CNNP, é muito bom o capítulo dela. Muito, muito interessante. Assim como Eu também. tenho ele no PDF, Valmir. Eu vou lhe mandar pelo correio uma cópia impressa. Ah, muito obrigada. Muito Eu tenho obrigada. aqui umas cópias ainda. Eu tenho Os algumas outros cópias eu impressas tenho ainda. as cópias impressas. Ótimo, ótimo. Muito bem. A gente já está indo, professor, para a nossa penúltima questão, né? E nela eu vou pedir que você comente um pouco sobre o, o atual, né? O funcionamento atual do sistema brasileiro de gestão da água. Para você, o que que nós podemos esperar no futuro para o nosso sistema de gestão da água? Boa pergunta, uma pergunta muito boa. A resposta, assim, ela não pode ser uma resposta boa ou ruim, né? Ela tem que dar um panorama geral. O Brasil é um país muito grande, muito diverso, né? No espaço e no tempo. Então, assim, tem estados que avançaram mais nisso, outros menos. Tem momentos temporais onde a coisa melhorou bastante, né? E tem momentos que você parece que regrediu. Então, eu não entendo que seja possível você usar um adjetivo, né, para classificar no Brasil como estamos na parte de gestão das águas. Eu acho que aconteceram muitos progressos, né, temporais, momentos muito bons em algumas regiões e outras
uma certa, né, letargia ou mesmo um certo regresso. Mas acho que a gente tem muito o que ensinar. Por exemplo, a alocação de água negociada. Eu sou fã, sabe? Eu já participei presencialmente e virtualmente. Eu acho que aquela metodologia que está no Brasil, estabelecida, né? Que a ANA usa em vários estados, e às vezes mesmo sem a ANA, né? Que é o caso do Ceará e outros estados, aquilo de você colocar todo mundo numa sala, né? Isso, dizer, olha, acabou a época chuvosa, né? Ali eu tenho guardado tantos milhões de metros cúbicos. Vamos ver se todo mundo aqui, né, com sua demanda, se vai ter água para todo mundo até a próxima chuva chegar. Aquilo eu acho que é para você exportar como modelo, né? Você numa reunião, não é isso? Todo mundo ali olhando, não tem água para todo mundo, não é isso? Por quê? Porque foi um inverno ruim. E você repactuar na hora, não é isso? Ali, ao vivo, repactar na hora, né? Cada um reduziu sua demanda para chegar no final e não ter o reservatório esgotado. É, então, acho que é uma coisa que a gente tem muito que fazer. E a outra coisa que eu acho também é que a gente tem muitas novidades no Brasil, né? O reuso no Brasil, né, Paim? O estado do Espírito Santo vai se tornando, na minha opinião, um estado onde eu acho que foi a semente que o pai implantou com você, viu, Mônica? Vocês dois acho que vocês têm essa responsabilidade, né? São ideias que o Espírito Santo vai sempre na frente, né? O reuso agora, não é isso? Então, aconteceu um leilão na Bolsa de São Paulo, né? Onde o reuso vai acontecer no Espírito Santo de uma maneira muito inovadora, né? Assim como o uso da água do mar para uma indústria, né? Também. Então, assim, eu acho que o Brasil tem coisas boas acontecendo. Agora tem desafios, né, pai? Eu, quando li aquele documento da ANA, né, fiquei muito preocupado, né? O documento que mostra que se aquela mudança climática, né, acontecer conforme pode acontecer com as previsões, né, a gente vai ter uma região como o Nordeste brasileiro com 40% a menos de água, né? Se o pior cenário se apresentar, é muito preocupante isso, né? Muito preocupante. Então, a gente está... Acho que tem coisas boas que aconteceram, outras não, e a gente tem bons exemplos para o mundo do que a gente pode fazer. Agora, o desafio está posto. A gente está muito longe de ter uma ação confortável. Muito interessantíssimo. A entrevista anterior à tua, que nós fizemos com o Jaildo, o Jaildo abordou, assim, quando se fez essa mesma pergunta para o Jaildo abordou de uma forma bem semelhante, assim, né, de que não dá para fazer, não dá mesmo para se fazer uma avaliação objetiva do Brasil, né? É preciso fazer, tu disseste, fazer. Tem momentos que acelera, tem momentos que dá para trás. Os estados, né, o gradiente de variação de eficiência na gestão dos estados é muito grande. Então, ele sugeriu mais ou menos a mesma coisa. Assim, tem que ir construindo e aproveitando oportunidades. E outra questão que tu traz, quero pontuar, é a alocação negociada de água, né? A primeira vez que alguém comentou isso aqui conosco foi a Rosana Gargiuli, que nos brindou com a história, né, do Ceará maravilhosa, né, a nossa inspiração de sempre. Assim. E depois, agora há pouco tempo, aliás, foi o episódio lançado, agora esse último, antes do Foi o teu, último. foi do Jorge Werneck, ó, onde o Jorge disse uma coisa que eu nunca tinha ouvido, Pedrosa. Ele disse assim: olha, aqui em Goiás eu estou fazendo um esforço para colocar a alocação negociada como um instrumento de gestão da água. Eu achei fantástico isso, não? Porque é isso, afinal de contas, esse é o caminho, né? Essa é a grande lógica do sistema brasileiro, né? Que não é muito aplicada, diga-se de passagem. Tem por aí bastante, mas não é muito como deveria. Ah, sem dúvida. Inclusive, né, pai, a alocação da água não é uma reunião do comitê, né? Isso é uma coisa muito engraçada também, né? Não é do comitê. Às vezes as alocações, né? Por exemplo, Fortaleza, né? Quando faz a alocação da água do Jaguaribe, né? Isso também está envolvida a capital Fortaleza, né? Que não está na bacia, mas tem uma Exato. demanda importantíssima que vem daquele rio, né? Uhum. Então, assim, a complexidade é muito grande e a alocação da água é, foi uma solução muito, eu acho, muito inteligente. E com relação a essas dificuldades regionais e temporais, é normal isso, sabe? Se você permite Uhum. contar uma história rapidinho americana, acho que vale a pena. Então, os Estados Unidos, né, no oeste americano, havia demandas gigantes e eternas por algumas barragens, né, porque a região lá é uma região que tem um clima muito errático, mas não havia orçamento, né, porque não contava com o apoio dos políticos, né, do lado leste. Aí aconteceu a maior cheia da história americana no rio Mississippi. E aí os deputados do lado leste, né, disseram: a gente tem que ter barragens para controlar essa cheia gigante, né, do Mississippi. Aí foram para um congresso.
Aí os americanos do outro lado disseram, e a gente que está aqui pedindo barragem há 20 anos e ninguém nos atende? Então, veja só, as barragens saíram no Mississippi, né, e no Oeste, porque os dois, né, veio uma enchente descomunal, né, quase parte do país no meio, e isso provocou uma colisão de consensos, né? Depois isso esfria, né? Então, temporalmente é assim mesmo no mundo todo, né? Momentos de maior aglutinação, né? Tem momentos de de esfriamento das relações, é assim que a coisa funciona. Não é só aqui, Valmir, não. como é de No mundo praxe, todo tem momentos de aquecimento e esfriamento. legal. Valmir, como é de praxe aqui nos nossos programas, a palavra final é do nosso entrevistado, porque, afinal de contas, o, né, o grande ator principal são vocês, né? Então, por favor, usa aí os próximos minutos da forma que tu achar melhor para encerrar o nosso episódio. E, mais uma vez, já te agradecer demais. Assim, a conversa foi espetacular. A palavra é tua. Muito obrigado. Eu queria começar agradecendo a oportunidade que você e a Mônica me deram, né? Muito gentileza da sua parte, muito gentil da parte de vocês. E parabenizar pelo esforço. Eu já gravei vídeos, né? Sei do esforço que é, né? Isso de manter a pauta elevada, né? De convidar as pessoas, né? Da turma aceitar, né? Nessa agenda, entendeu? De gravar e depois editar, né, Mônica? Num formato que fica legal, a preocupação com o som, com a imagem, né? Isso com o conteúdo, tudo isso dá muito trabalho. Então, estão de parabéns vocês, né? De não largarem Muito o osso, obrigada. né? Gestão no osso, não larga o osso, assim, não larga a luta, né? Então, estão de Não vamos parabéns. largar, né? Não larga a luta. E assim, o que eu daria de mensagem final, assim, eu acho que é a necessidade da gente apostar nas novas gerações, né? Na capacitação, que você mencionou, né, Paim? De vez em quando, às vezes, poxa, rapaz, esse assunto era para ter já sido resolvido, né, há 20 anos, né? Parece que a gente anda em ciclos, né? Mas eu acho que é isso. E o nosso papel enquanto professor, eu acho que é formar, né? Ajudar a formar as pessoas, né, que vão trabalhar nos governos, né? Isso, municipal, estaduais, né, federal, e nas empresas privadas de consultoria, né? Enfim, todo mundo que vai juntando com esse setor, eu acho que é o nosso trabalho. Eu me sinto um devedor do tema, porque tudo que eu tenho na minha vida veio desse setor que eu trabalho, e eu gosto de dizer o seguinte, é o tema que eu dedico a minha vida. Eu não falo de água porque é meu emprego, não é porque eu estudo hidrologia na universidade. É o tema que eu dedico a minha vida. Minha vida de estudo, de trabalho, é dedicar ao tema da água. E eu fico feliz de estar aqui com vocês, né? Falando um pouco do tema da Bom, água e esperando passar uma mensagem positiva, né, para os nossos ouvintes, né, do programa, de que o Brasil tem coisas ainda não resolvidas, mas tem coisas que devem nos orgulhar e a gente ter a autoestima, né, de reconhecer isso, né, e, e ir para frente com vontade e com confiança no futuro melhor. Muito obrigado pela oportunidade. Professor Valmir, muitíssimo obrigada mesmo pela sua participação aqui no Gestão da Água no Osso com a gente. Que conversa espetacular. Vou te pedir, já que você disse que vai mandar um livro, para você lembrar de autografar o livro, Ok, por ok, favor. vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Muito Obrigada, obrigada. obrigado. Muitíssimo obrigado também vocês que nos assistem, nos ouvem pelo YouTube, pelo Spotify. Este é o programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou Gestão da Água no Osso. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, assista, critique, divulgue, nos acompanhe nas redes sociais. Obrigada e até o próximo episódio.